Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, um monte de e-mails para a gente responder, um monte de dicas extremamente interessantes. E se você for um marinheiro de primeira viagem, a primeira vez que você liga nesse programa, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática e divulgar dicas dos próprios ouvintes a respeito desse maravilhoso e terrível mundo da computação. Para você entrar em contato com o programa é muito simples, basta mandar um e-mail no endereço no info@redeeldorado.com.br. tomando cuidado de que no assunto deve constar a senha Plug Eldorado. Coloque esse Plug Eldorado e você vai ser reconhecido como não sendo um spam. Exatamente. Tarcísio, eu tenho aqui uma... Aliás, para entrar em contato com o programa é através desse e-mail, mas se você quiser virtualmente entrar em contato com a gente, além de, obviamente, você poder a qualquer momento visitar o Território Eldorado, né, www.territorioeldorado.com.br, a gente agora, orgulhosamente, proudly, né, pode anunciar finalmente que temos um site, não apenas um rascunho na internet. Você pode visitar a gente virtualmente, é claro, no www.intermatica.org. Tá? Vai lá, www.intermatica.org, você vai encontrar inúmeras informações bastante interessantes, muitas delas úteis, inclusive, para você se deleitar aí no mundo da informática. Então, justamente, quem escreve para nós é o Walter Rodrigues. Ele é deficiente visual, nosso ouvinte há muito tempo, e antigamente ele acessava o site do Moacir, na versão anterior do nosso site, que era justamente o site do outro deficiente visual, Moacir, que grava os nossos programas antigos e os disponibiliza no site dele. Realmente, na primeira versão do novo intermatica.org não havia o link direto. Ele só aparecia no link de colaboradores, parceiros. Tá? Agora tem um link direto, inclusive, para o site do Moacir. Logo que entra no intermatica.org, né, você já vai encontrar o link direto para o site do Moacir. E agora nós vamos tentar fazer com que esse site seja cada vez mais navegável por parte dos nossos ouvintes deficientes visuais. Para os outros ouvintes, que são o não deficiente visual, na linguagem técnica é chamado vidente. Para os videntes, que não conhecem muito bem esse mundo da cegueira, da deficiência visual, é interessante saber que existe uma quantidade muito grande mesmo, de deficientes visuais, que encontraram no computador uma fonte de trabalho. Obviamente, não é através do vídeo que eles interagem, mas é através de um programa que lê o vídeo. E muitas vezes no site a gente comete gafes, né, Tarcísio? Quer dizer, a gente põe alguma palavra escrita como na forma de desenho. Aí esse software não consegue ler o desenho, tem que ser uma palavra escrita com códigos, porque no fundo o que ele lê é o HTML que está subjacente à página, né? Exatamente. Então nós vamos tentar... adequar cada vez mais, né, o site ao acesso, aumentar as técnicas de acessibilidade, como se diz, né, para que pessoas que tenham deficiência visual, os cegos, possam acessar o site intermatica.org normalmente. Queria aproveitar e falar também que no site intermatica.org, além de haver o link para o site do Moacir, a partir do qual você pode ouvir os programas Plug Eldorado passados, também o site de Intermatica passará, se já não estiver passando, a disponibilizar os programas no formato MP3. Sim. Né, para você poder ouvir, caso você perca, o programa Plug Eldorado. Pelo menos os últimos programas estarão lá, sempre disponíveis para você ouvir. E com relação aos nossos ouvintes, o Reinaldo Menezes, que é um grande colaborador aqui do programa, ele já mandou trocentas mil dicas e informações, está mandando os parabéns pelo novo site, e é engraçado que ele diz, todas as idades ligadas, plugadas com a grande colaboração, do próprio Moacir, Quando eu falo todas as idades, é que outra coisa que nos deixa muito orgulhosos, é que nosso programa tem uma audiência muito grande junto com a terceira idade, junto com
pessoal acima de 60 anos que resolveu começar a mexer com o computador agora. Exatamente. E mostra, inclusive, que as pessoas, eu acho que as pessoas não têm limite quando elas querem realmente progredir mentalmente, né? O grande problema são as pessoas que não querem progredir mentalmente. Esse que é o grande problema. Tarcísio, já tem uma dica aqui do próprio Reinaldo Menezes. Posso ler? O Reinaldo Menezes mandando dica, olha, mas que coisa. Tá certo. Claro que sim. Se você entrar no www.google.com.br, até aí todo mundo já entrou, e colocar /transit, é como se fosse trânsito sem o ao final, você consegue planejar a sua viagem, como a gente faz no Google Maps, né, no Maps, consegue planejar a sua viagem, porém com transporte público. É verdade. Eu observei essa novidade, esse novo serviço do Google, mais um serviço bastante interessante e utilíssimo do Google, que agora disponibiliza para os seus visitantes, aqui pelo menos na cidade de São Paulo, imagino que isso se estenda às demais cidades também, a maneira de você transitar pela cidade utilizando o transporte público, ou seja, ônibus, metrô. Então você fala, olha, eu quero sair desse lugar e quero chegar naquele lugar. Até este momento, respeitando as mãos de direção, o Google, ele definia, ele traçava, e traça ainda, claro, uma rota, mas de automóvel, né, se você tiver o seu próprio transporte. Agora, se você quiser, você pode em www.google.com.br/transit, que é o endereço que tem essa novidade, estabelecer uma rota entre duas posições, e aí ele vai te dizer quais conduções pegar. Ou seja, ele tem ali agora cadastrado o itinerário dos ônibus, obviamente tem a localização das estações de metrô. Então, dependendo do lugar que você sai e o lugar para o qual você quer ir, o Google já, de forma bastante inteligente, determina qual ou quais conduções você deve pegar. Então, você pega o ônibus número tal, em tal rua, ande tantos metros e chega em tal rua. E depois, pega o ônibus tal, pegou o ônibus, tá, desça no lugar tal para pegar o outro ônibus que vai para não sei aonde. Isso, claro, você precisa de mais de uma condução. Enfim, ele te dá detalhadamente os ônibus, onde você deve pegar, para que lado você deve ir, o número do ônibus, o metrô, se for o caso, talvez, né, utilizar não sei esse se trem suburbano tem, mas talvez deve ter também, deve ter. A rota que eu testei lá não envolvia a utilização dos trens da CPTM, né? Mas, de qualquer forma, é um excelente serviço. Um excelente serviço. Mais uma vez, o Google está de parabéns, né? Um serviço parecido com esse, a SP Trans, no seu site, também já oferece há algum tempo, né? A gente tem que registrar isso, não há dúvida. Mas o site da SP Trans é um pouco, vamos dizer assim, ele é muito bom, muito bem elaborado, mas ele não tem tantos recursos quanto o Google. O Google você traça uma rota, lá não, lá você tem que falar qual é o nome da rua onde você quer ir. Ele diz qual ou quais conduções passam por ali e te dá o itinerário. Aí você tem que investigar no itinerário do ônibus se ele passa pelo lugar certo, perto do qual você vai pegar aquele ônibus ou não. Então você tem que definir, você tem que planejar, né, a sua rota usando informações utilíssimas, é claro, do site da SP Trans. Agora, do Google não. Do Google você define a rota, simplesmente. Ele se vira e te diz qual ou quais condições você deve pegar. Você sabe qual é a enorme vantagem disso? Que numa porcentagem, e eu desconfio que daqui a pouco não desprezível, vai aliviar um pouquinho o trânsito de São Paulo. Porque eu sei de muita gente que vai de carro por desconhecer. Por desconhecer, por ter medo de pegar o ônibus, por não saber onde descer, onde pegar, o que fazer. Então, isso ajuda um pouco a tirar um pouco de veículos. Você sabia que em São Paulo tem mais veículos que na Argentina inteira? Ah, sabia. Sabia, é uma loucura. Mas em compensação, na Argentina, ou melhor, só em Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Não é? Tá certo. Vai fazer. Tarcísio, temos aqui uma dúvida do Gilson. Do Gilson. Prezados professores, parabéns pelo programa e pela valiosa contribuição educacional. Muito obrigado, Gilson, obrigado pela sua audiência. Agradeceria as suas respostas para as seguintes perguntas. Número 1. Procuro sempre ler primeiro meus e-mails através do webmail do meu provedor. Sabe a decisão. O webmail é quando você lê o e-mail, não usando um programa cliente como Outlook Express, mas entrando como se fosse uma página de internet.
Depois de eliminar no webmail os e-mails desnecessários, sabe a decisão, abro o Outlook Express e assim eu recebo no meu computador somente os e-mails que quero preservar para futuras consultas, os quais ficam arquivados na caixa de entrada do Outlook. Ótimo. Perfeito. Só como curiosidade, Gilson, se você usar como provedor, por exemplo, o Gmail do Google, você pode deixar os teus e-mails sobreviventes arquivados no servidor do Google. Só que aí, para você consultá-los, tem que ter acesso à internet, Claro. obviamente. A pergunta é, está correto esse procedimento? A resposta, sim. Sim, eu acho que se você tem realmente necessidade de manter cópias de e-mails no seu computador, de modo que você possa acessar essas cópias sem a necessidade de se conectar à internet, então não há dúvida que esse procedimento é um procedimento altamente recomendável, né? Quer dizer, você tentar acessar a caixa postal hoje em dia diretamente, toda ela, a partir de um programa tipo Outlook Express, claro, é possível, mas não é muito recomendável porque você vai baixar um monte de spams para o seu computador, depois você manualmente vai ter que eliminar um a um, dá uma trabalheira danada, enfim, e demora um certo tempo para fazer o download de todos os e-mails, obviamente, se a quantidade deles for bastante grande. Então, essa técnica, né, de usar essa técnica mista, você vai lá na caixa postal, mas via internet, via webmail, via página. Faz uma poda. Via página do provedor, né? E aí você faz uma poda, quer dizer, você elimina os e-mails que você já viu que são spam, e uma vez feito isso, aí você abre o Outlook e ele vai baixar só os que sobraram, que são aqueles que você acabou selecionando. Agora, tem uma coisa engraçada, quando no endereço info@redeeldorado.com.br, para onde você vai mandar o seu próximo e-mail, na realidade, nós acessamos essa caixa postal, esse endereço, via webmail. Sim. E tem uma coisa muito, muito engraçada. Primeiro tem que ser via webmail, porque a proporção de spam para e-mails do ouvinte está mais ou menos na proporção de 20:1. Tem 20 spam para cada e-mail do ouvinte. Então imagina a quantidade gigantesca de e-mails que tem lá dentro. É um absurdo. Então a gente já faz a poda direto. Mas a outra coisa engraçada que existe é que o mesmo programa, do mesmo provedor, da mesma caixa postal, se comporta de maneiras muito diferentes se eu abrir no Internet Explorer ou se eu abrir no Firefox, no Mozilla Firefox. Tanto é que eu uso o sistema misto assim. Eu faço a poda no Internet Explorer, fica mais fácil. E depois faço a leitura no Firefox, que fica mais fácil. Agora, tem uma segunda dúvida aqui do Gilson. Qual é? É o seguinte, diz ele, quando eu abro um e-mail e seus anexos ou links no webmail do provedor, se eles estiverem contaminados por um vírus ou outro programa maléfico, é verdade que não há risco de contaminação do meu computador caso eu não faça a transferência para o mesmo usando o Outlook Express? Ou seja, a pergunta dele é a seguinte, se eu usar somente o webmail, eu vejo o e-mail através do webmail, como se fosse uma página de internet. Tem um link, eu clico nesse link e tem alguma coisa de ruim nesse link, a pergunta dele é verdade que não há risco? Não, Gilson. Há risco sim, né? Quer dizer, na realidade é o seguinte, o risco é menor pelo seguinte, quando você abre um e-mail usando o provedor de webmail, a página dele lá na internet, normalmente, não são todos, não sei qual é o provedor que você usa, mas normalmente os grandes provedores que usam esse tipo de serviço, que oferecem esse tipo de serviço de webmail, tipo o próprio Google, né, o Gmail, o AOL, Yahoo. Terra, Yahoo, todos esses que eu estou falando, os grandes provedores de e-mail, eles têm lá nos seus servidores já programas que tentam filtrar não só os spams, como também bloquear os vírus. Então é difícil você, usando um desses serviços, abrir um e-mail com um anexo que contenha vírus. Por quê? Porque os próprios provedores já se encarregam de fazer escanear os anexos. Uma limpeza geral lá, dando uma escaneada nos anexos. Agora, existe um risco quando você tem um link que diz, olha, acesse esse link para ver não sei o quê. Você clica no link, se ele te remeter para uma página de internet, uma outra página, onde tem algum script maléfico,
aí realmente você acaba contaminando o teu computador. Exato. Essa técnica de contaminação é conhecida com o nome de phishing. O phishing é isso, é um e-mail que você recebe, obviamente sem ter solicitado. Esse e-mail normalmente tem algum conteúdo ou atrativo ou alarmante. Então, por exemplo, um típico exemplo. Olha, detectamos através do seu perfil do Gmail, né, se você for um usuário do Gmail principalmente, você é um sério candidato a cair nessa. Aí vem um aviso lá, com os logotipos do Gmail, tudo bonitinho, certinho, como se fosse a página oficial mesmo. Então, observamos que o seu perfil do Gmail é um perfil suspeito, você foi denunciado, principalmente de práticas de pedofilia, por exemplo. Ou seja, você começa a ficar apavorado e fala, quem será que fez isso comigo? Imagina. Né? Aí você... E para acertar a sua vida, enfim, limpar o seu cadastro, clique no link abaixo que você obterá todas as informações necessárias para limpar seu nome, algo assim. Aí a pessoa menos avisada vai lá, clica no link oferecido, e esse link oferecido, obviamente, não tem nada a ver com aquilo que o conteúdo do e-mail apregoava. Tá? Quer dizer, na realidade ele vai acabar te remetendo a um site que não tem nada a ver com o Gmail ou com aquilo que estava sendo escrito no e-mail que você recebeu. E nesse site, só de entrar na página desse site, que contém normalmente um script malicioso que acaba sendo executado automaticamente, então só o fato de você entrar nessa página, pronto, já é suficiente para que um cavalo de Troia, um programa, um vírus basicamente, um worm, né, um verme, seja implantado na sua máquina. Tá? Exemplos famosos são um caso desse, né, tipo algo alarmante, ou seu nome foi para o SPC, Serasa, seu nome está sujo, entre aqui para limpar. Olha que foto eu achei da época do colégio, ou então olha essas fotos, olha as fotos do acidente aéreo, não sei do que, inéditas, ninguém mandou essas fotos para ninguém, você vai lá, clica na foto e ela não te remete para foto nenhuma, te remete para um site desses. Né? Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Como detectar isso? Bom, em primeiro lugar, desconfie de qualquer e-mail que você não solicitou. Não clique sem saber e ter certeza de que se trata realmente de algo sério. Segundo, essas grandes empresas, Correios, Receita Federal, as grandes lojas, não ficam te alarmando via e-mail. Normalmente, quando existe algum problema sério para ser resolvido, elas entram em contato telefônico e não via e-mail. Segundo, ou terceiro, né, já estou até perdendo a conta aqui, normalmente esses e-mails, apesar de muito bem feitos, alguns deles, hoje nem tantos, né, mas no início a maioria era assim, apresentam erros graves de português. Tá? Então Sim. você está lendo ali, mais um motivo para você saber falar corretamente a nossa língua, detectar esses defeitos graves de português que aparecem nesses e-mails. Aliás, por falar em defeitos de português, saiu a reforma ortográfica. Eu dei uma olhada e eu cheguei a uma conclusão. Quem é burro pede a Deus que eu mate e ao diabo que eu carregue. Quem fez essa reforma ortográfica tem que ir de alcachofre em coma, perder uma Aliás, grande por falar oportunidade. exatamente, você falou quem é burro. Eu estou pensando em quem é cágado. Cágado, aquele espécie de jabuti, Sim. né? Você sabe que na reforma ortográfica ele vai perder o acento, né? Pois é. Você já imaginou como é que vai ser a coisa? É Vai o que ficar eles acabaram de terrível. fazer com a reforma ortográfica. É um dos exemplos imbecis da reforma ortográfica, é o cágado, né? É o caso daquele espécie de jabuti. Abaixo de qualquer comentário. Mas voltando, então, esses sintomas, outro sintoma interessante, quando você simplesmente passa o mouse sobre o link que eles pedem para clicar, passe o mouse apenas, não clique. Se você clicar, você vai para lá. E aí você está, claro, correndo o risco de pegar lá o worm, o cavalo de Troia, ou seja lá o que for. Quando você passa o mouse sobre o link, normalmente se revela ali na barra de status o link para o qual você será remetido. Tá? E se esse link para o qual você for remetido não é o link prometido, que está lá no conteúdo do e-mail que você recebeu, então, olha, nem clique mesmo, porque é armadilha. Tá? Então, esse tipo de coisa não dá para evitar. Esses chamados phishing, né? Não são evitados a partir do provedor, do webmail. Então, você pode sim, mesmo estando no webmail,
acabar trazendo um e-mail com vírus, ou com anexo contendo vírus, ou então sendo remetido através do clique num link para um site que acabe infectando a tua máquina. Então não confie nisso não. Daí você precisa tomar cuidado mesmo estando no webmail. Agora, você sabe que no meu computador eu tenho o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, que é o que eu uso mais frequentemente, e eu tenho o Netscape versão 7.2, aquela mais desatualizada, mas que ela tem uma coisa interessantíssima. Se você entrar no site suspeito, ou no lugar suspeito, webmail, não interessa o quê. Se você... clique aqui. Se você está no Netscape e disser, edite essa página, imediatamente ele abre o Composer e coloca a página no modo edição. Aí você faz digamos assim, você simplesmente faz o raio-x completo da página, você sabe exatamente tudo que está escondidinho atrás dessa página. Infelizmente o Mozilla Firefox deixou de ter um Composer no Exatamente. processo. Seria interessante se eles fizessem. Tarcísio, temos aqui uma... Pierluigi, só em tempo, eu acabei de acessar aqui, não tinha visto esse pormenor, esse detalhe, a respeito da cobertura do Google Transit. Uhum. Nossa, é impressionante. Tem, assim, se você pensar nos Estados Unidos, tem inúmeras cidades nos Estados Unidos, para não dizer praticamente todas as grandes cidades, já estão cobertas pelo Google Transit. No Brasil está difícil de achar, mas São Paulo com certeza está entrando nessa lista. Né? Está entrando agora em fase beta, né? Que é uma fase experimental, mas está entrando nessa lista e com certeza outras cidades brasileiras em breve entrarão. Tá? Tarcísio, uma dúvida aqui que eu sei a resposta, mas eu não lembro. Deixa eu explicar melhor. Então o Tony César, de Santos, diz o seguinte: ouço o programa sempre que posso, diretamente às 14 horas do sábado, ou gravando e escutando depois em MP3. Dúvida, essa aqui. Como posso obter uma listagem impressa, ou seja, no papel, dos arquivos de um disco, de um disquete ou de outra mídia, como nos tempos do DOS, quando a gente dava aquele comando dir PRN, ou seja, me deu o diretório da impressora. Da impressora. Eu sei que para o Windows 98 existia um programa Print Folder, que funcionava, que era uma beleza. Ele existe ainda, é uma questão. Mas será que funciona no Windows Vista? Funciona. Porque ele tem o Windows Funciona. Vista. Eu estava procurando isso outro dia, inclusive, eu achei, além do Print Folder, né, eu achei uns 2 ou 3, é que aqui eu não tenho agora nesse momento de cabeça, mas eu estava exatamente com essa intenção de imprimir o diretório. Agora, uma técnica que pode ser utilizada, viu, Pierluigi, é bastante interessante isso, que pouca gente sabe. O seu programa de navegação na internet, ele permite navegar pelos sites e, entre aspas, pelas pastas que estão remotas, estão fora do teu computador, estão lá hospedadas na internet, tá? Mas permite igualmente navegar pelo seu computador. Tente, por exemplo, ali no lugar do URL, escrever C, e go, manda aí. O que ele vai fazer? Ele vai te dar ali, no lugar onde ele carregaria a página, ele vai te dar a lista dos arquivos e pastas que você tem no Drive C. E aí essa página imprime. Aí você pode ir clicando nelas e vai navegando, pasta por pasta. E como ele está carregando no browser, né, no seu programa de navegação, você pode mandar imprimir. Pura e simplesmente, você manda imprimir. Normalmente, quer dizer, basta usar o browser para isso, colocando no URL, no lugar do URL, o nome do drive, C, D, enfim, cujas pastas você quer visualizar e posteriormente imprimir. Essa é uma técnica bastante simples, não envolve nenhum programa, você não precisa baixar nenhum programa para isso, você já tem o Internet Explorer ou Mozilla Firefox, enfim. Funciona no Mozilla Firefox? Funciona, com certeza. Tá? Então Maravilha. Você pode usar isso. É uma forma mais inteligente, com mais recursos, em relação
a utilização do Windows Explorer. Você usa o Internet Explorer para investigar as pastas locais mesmo. Nós, os dois usam o mesmo... Usam a mesma ideia, Não só a mesma ideia, como usam a mesma parte de programa. A interface do Windows Explorer não tem a opção print. Mas a interface do Internet Explorer ou programa similar de navegação tem. Então você pode usar um programa de navegação para investigar suas pastas, né? E aí manda imprimir, pura e simplesmente. Viu, Tony? Resolvido o problema. É uma coisa assim impressionante. O que eu aprendo fazendo esse programa com o Tarcísio é uma coisa assim fantástica. E aqui nós temos mais um e-mail rápido, que é o seguinte. Olá, caros professores Tarcísio e Pierluigi. Pierluigi com G só, viu, gente? Gostaria de elogiar seu programa, que tem sido toda semana meu suporte técnico para lidar com o bicho de 7 cabeças que eu tenho lá em casa. Aprecio seus ponderados comentários e explicações técnicas que têm me ajudado significativamente a entender as várias ferramentas deste universo que é a informática. Gostaria que o programa tivesse 1 hora a mais. Pô, você imagina os caras aguentar a gente 2 horas, pelo amor de Deus. Pois são tantas dúvidas. Confesso a vocês, não tenho por hábito ouvir rádio AM. E descobri o programa de vocês por acaso, bisbilhotando num sábado à tarde. Desde então virei um plug maníaco. Olha, que bom. Aliás, Márcio, é o Márcio Geraldo de Guarulhos. Márcio, tem muitíssima gente que descobre o nosso programa por acaso, né? Bisbilhotando pela rádio e acaba descobrindo. E agora, numa fase de recesso do futebol, nós estamos também, além de estar no domingo de manhã, às 5 horas da manhã, estamos no domingo à noite às 21 horas, viu, Tarcísio? Voltou às 21 horas. Que ótimo. Tanto é que agora eu vou voltar a encontrar as pessoas que na segunda-feira dizem: ontem eu dormi com você. Bom, vamos agora a um rápido intervalinho. A gente faz um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta aí com muito mais dúvidas que vocês nos enviaram para responder ou para tentar, tá bom? Segura aí, a gente já volta. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. O professor Ari descobriu um verdadeiro tesouro para quem curte a história do rádio. O locutor Fábio Pirajá do Espírito Santo colecionou uma verdadeira preciosidade, tanto em termos de imagens como de sons. Uma fantástica coleção de jingles, desde a década de 30, antigos programas de rádio e também de TV, e histórias fantásticas. É uma verdadeira arca do tesouro para os saudosistas, obviamente, mas também para os estudantes de comunicações. É uma fonte riquíssima de referências que vale a pena ser visitada muitas e muitas vezes. Para encontrar um link direto para esse site, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrops número 898. 898. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. O Natal se aproxima e o amigosecreto.com.br vem justamente para auxiliar você na realização da brincadeira do Amigo Secreto e também para animar ainda mais a tradicional brincadeira de final de ano. Bem, para começar a brincadeira, você deve cadastrar o seu perfil e criar um grupo. A partir daí, é só avisar a galera e começar a brincar. O site ainda ajudará você em outras tarefas, tais como chamar os seus colegas no trabalho, amigos ou parentes enviando convites pelo site, realizar sorteio automático através do próprio site, a prova de marmelada, enviar mensagens anônimas por e-mail para o seu amigo secreto e para todos do seu grupo, criar uma agenda com o local, a data e o horário da festa para troca de presentes, combinar com todo mundo a faixa de preço e divulgar o presente que você quer ganhar. O site ainda dá uma ajudinha na hora de escolher o que você quer. Você vai encontrar um link para esse endereço no www.intermatica.org. Vale lembrar que essa foi uma dica do nosso ouvinte Mauro Okoshi. Se você entrar no intermatica.org, você deve clicar em Infodrops e procurar o número 336.
Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, do Plug Eldorado, que é o de número 244, caso você não saiba, para o seu controle, 244 é o número desse programa. E lembrando, mais uma vez, info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, e se você for mandar um e-mail para a gente com dúvidas, dicas, não se esqueça de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Faça, por exemplo, como fez quem aí, Pierluigi? O Mauro Koch. Mauro Koch. Bom, Mauro Koch também já sabe fazer isso faz tempo. Pois é. Já é um habitué nosso aqui do programa. Um grande colaborador do programa. Aliás, falar em colaborador, que tem de gente que a gente passeando por aí acaba descobrindo que ouve nosso programa. Queria deixar aqui agora no ar, viu, Pierluigi? Mandaram para você um grande abraço. Eu estive lá há alguns dias para dar uma palestra sobre pragas virtuais e outros bichos. Né? Falar dessas infecções virtuais, né, às quais os computadores estão sujeitos, quais os cuidados que você tem que tomar, quais os programas de asepsia, né, para você, e também programas que tentam impedir, né, que os vírus, worms e coisas parecidas entrem na sua máquina. Enfim, eu fui lá dar uma palestra sobre isso, e o lá era o Sesc Itaquera. Aliás, um lugar lindíssimo, gostei muito de ter visitado lá o Sesc Itaquera. Então eu queria mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, Carlos, o Cal, os dois, né, e outros que também estiveram lá com a gente, mas e eles todos mandaram um abraço para você, diz que são seus fãs, viu, Pedro? Tá certo. São seus fãs. Aliás, falando em encontrar fã, agora eu vou pedir ajuda do Tarcísio e eu vou pedir ajuda de todos os ouvintes. Há alguns dias me aconteceu uma coisa inusitada, eu fui reconhecido pela voz. Eu estava conversando com algumas pessoas, numa cavalgada em Itu, quer dizer... Sei, nada a ver, né? Nada a ver. Uma coisa nada a ver, de repente... De repente, um dos cavaleiros da cavalgada virou para mim e falou, mas eu conheço sua voz. Eu falei, eu sou Pierluigi. Falou, e ao seu lado está o professor Tarcísio. Começou a procurar. Tá certo. E ele me reconheceu pelo timbre e pelo sotaque, que apesar de estar no Brasil há 50 e tantos anos, ainda tem um pouco do sotaque italiano, né? Mas o engraçado foi o seguinte, conversando, chegamos à seguinte conclusão. Agora vamos ver se o Tarcísio concorda e se os meus ouvintes têm ideia se eu estou falando bobagem ou não. Todo mundo sabe que, por lei, é proibido o executivo fazer propagandas assinadas. Certo. Por exemplo, jamais você tem que terminar um programa do governo federal dizendo Brasil, um país de todos. Jamais dizer Brasil, governo Lula. Não pode falar governo Lula. Assim como você não pode, em Minas Gerais, fazer uma propaganda do governo de Minas Gerais falando Aércio Neto, não pode. Vocês já repararam, pelo timbre de voz, toda vez que o governo do estado de São Paulo faz uma propaganda, que o locutor tem exatamente o timbre de voz, na minha opinião, do José Serra. Ou seja, escolher um locutor que não é, obviamente, o José Serra, que ele tem mais o que fazer na vida, mas se você prestar bastante atenção, está passando a impressão que é o próprio subliminar, que é o próprio José Serra que está... Por favor, tente reparar. Eu vou começar a reparar. E os ouvintes que repararem nisso, por favor, me mandem um e-mail para dizer se eu estou tendo alucinações ou se na realidade realmente há digamos assim, talvez seja até não intencional. Mas olha, se houver o mesmo timbre, acho que é intencional sim. É uma forma muito inteligente de assinar a propaganda, né? É verdade. Está certo, verdade. pelo menos subliminar. Mas você não tinha tomado aquele chazinho, não, né? Não, Antes de ver essa propaganda e ter essa sensação. Porque agora há pouco, aqui na redação do Eldorado, a gente fez uma brincadeira. Daqui a pouquinho a gente vai até comentar. É um dos infodrops que você vai poder conferir lá no www.intermatica.org em breve. Ele vai estar lá no ar. Eu vou até já dizer qual vai ser, ou qual é o número desse infodrop para você saber exatamente do que eu estou falando. É o número 905, tá? Então depois você vai lá e confere, mas
A gente fez essa brincadeira aqui. É um infodrop que mostra uma foto que, se você olhar assim de perto, é o Albert Einstein. Sim, sem sombra de Sem dúvida. sombra de Qualquer dúvida. pessoa reconhece, você olha a um palmo do vídeo, a um palmo do monitor, você diz, é Albert Einstein. Eu achei algo estranho. Com certeza eu reconheci o Albert Einstein, mas... É um Albert Einstein... Mas um Albert Einstein meio maquiado, uma coisa assim, mas meio não, mas etérea, né? não, Mas tudo bem, tudo bem. É o Albert Einstein. É o Einstein, é o Einstein. Aí você se afasta do computador e olha outra vez para aquela mesma imagem, se afasta assim uns de 4 metros para cima, vai 3, 4 metros para trás, e olha outra vez no computador e não é mais o Albert Einstein. A foto que você tem ali é da Marilyn Monroe. A mesma foto. Então é uma foto que se transmuta, é uma coisa louca. Você olha de perto é o Einstein, olha de longe é a Marilyn Monroe. É engraçado que eu trouxe hoje aqui no estúdio umas caixinhas de balinhas de coco que o pessoal devorou, né? Aí as moças aqui da redação que viram esse fenômeno olharam para mim com ar de suspeita e falaram: o que você colocou nessas balinhas de coco? Aliás, as balinhas de coco atrapalharam definitivamente o projeto Verão Sem Canga, né? Das mocinhas aqui. Elas estavam tão empenhadas nesse projeto, acabamos com o projeto Verão Sem Canga delas, tá certo? Tarcísio, tem aqui uma dúvida do Erismar Rodrigues. Erismar Rodrigues, isso mesmo. Diz aqui, por favor, me tira uma dúvida. Quando um computador não carrega mais o Windows, por exemplo, tem uma falha no boot, é possível acessar os dados do seu HD e resgatá-los a partir de um outro computador com o mesmo sistema operacional, usando um cabo interligando um ao outro? Se possível, diga-me que tipo de cabo para que eu possa comprá-lo. Olha, se for um cabo de rede, tentar conectar os dois em rede, se um deles não carrega o Windows, você não consegue ativar a rede. Não vai ativar a rede. Agora, o que você pode fazer, eventualmente, o que é? É abrir, tomando muito cuidado, ou pedir para um técnico abrir, porque não é qualquer um que consegue abrir um computador impunemente. Abrir, desconectar o HD do computador que não funciona, e conectá-lo como se fosse um HD secundário. Isso. Aí num outro a computador. ideia É abrir claro, dois computadores e fazer uma operação. Requer um pouquinho de habilidade técnica, né? Não tanto, não é tão difícil assim. Mas você, veja, na hora que você abrir o seu computador para conectar depois tirar o disco rígido do seu computador e conectá-lo em outro, você vai ter que abrir com calma, vai ter que descarregar a eletricidade estática do seu corpo, para que você não dê nenhum choque no computador, não é levar choque do computador, você dá um choque no computador e aí acabar danificando algum componente eletrônico, através da eletricidade estática, né, do corpo. Então, você precisa tomar um cuidado desse tipo. É claro que tudo isso um técnico sabe, né, um bom técnico sabe como proceder. Aí, a localizar o HD, desconectar do HD duas coisas. Um cabo fininho, né? Quer dizer, na verdade, um cabo constituído de 2 ou 3 fios, que é o cabo de energia, e um cabo tipo flat, aquelas fitas, que é o cabo de dados. Que tem um monte de conectores. Aí você pegando o teu HD, você tem que achar lá um tal de jumper, né? Mudar a posição dele para que ele deixe de ser o HD principal e passe a ser o HD escravo, o HD secundário. Aí você pega esse HD e conecta junto com outro HD que já existe num outro computador que está funcionando perfeitamente. Aí o que deverá acontecer se tudo der certo? O outro computador, ao ser ligado, ele vai ser ligado normalmente, só que ele apresentará um drive a mais, que vai ser exatamente o seu HD. Tinha só o C, passou a ter C e D, ou tinha C e D, passou a ter C, D e E. Exatamente. Aí normalmente ele faz isso, se o D é o drive de CD, DVD, etc., normalmente ele desloca o D para E, né, e o seu HD, que foi inserido juntamente com, né, no computador do seu amigo, vamos dizer assim, ele passa a ser identificado pela letra D, tá? Bom, enfim. E aí sim, o seu amigo vai poder fazer a cópia do seu HD para o HD dele, os dados do seu HD para o HD dele, e aí provavelmente tudo deverá dar certo. Agora, há de convir você que é um trabalho meio insano fazer isso. Talvez esse seja um último recurso. E mesmo assim, o último recurso que não é garantido, porque veja, se o seu HD começou a apresentar defeito na inicialização, bom, pode ser apenas um pequeno defeito no setor de boot, realmente. Ele não está iniciando a máquina. Mas pode ser que o seu HD como um todo já comece a apresentar defeitos, problemas de leitura, gravação e escrita
gravação e leitura, na realidade. Então, se for esse o caso, quer dizer, depois de toda essa trabalheira, você, na tentativa de copiar os dados do seu HD, pode ser que surjam inúmeros problemas de leitura, tornando inviáveis a recuperação, ou inviável, né, a recuperação de diversos arquivos do seu HD. A gente espera que não seja tão drástico assim. Mas antes de tomar essa atitude drástica, você pode, por exemplo, de uma forma muito mais simples, acessar o seu HD se você conseguir iniciar a sua máquina a partir de um CD de boot. Ou de um disquete, ou de um se for uma disquete. máquina mais antiga. Hoje em dia, provavelmente, muito mais provavelmente, um CD de boot. Mas se for uma máquina mais antiga, é um disquete de boot. O que é um disquete ou um CD de boot? É um CD, um disquete preparados para iniciar a máquina. Aí, para que a inicialização da máquina ocorra a partir do CD ou do disquete, você tem que entrar no programa de setup da sua máquina. Ou seja, liga a tua máquina. Provavelmente ela não consegue começar o Windows, mas obviamente vai aparecer aquela tela preta com aquelas letras em branco, como se fosse aquele sistema DOS antigo, né? Isso. Nesse momento, provavelmente, clicando na tecla Del, Normalmente a tecla Del varia. mas tem uma isso mensagem que diz, olha, para entrar no programa de boot, no programa, desculpa, de setup, aperte tal tecla. Alguns computadores, Del normalmente, DEL, né? Del, a delete, a tecla delete, normalmente é a tecla padrão, mas há computadores que você deve apertar a tecla F10, outros a tecla F1, né? Depende. Ele diz, você vê lá, aperte tal coisa para entrar no programa de setup. Você aperta, você entra no programa de setup. No programa de setup, independentemente da sua formatação, existe um item que diz em que sequência o computador deve ler as várias coisas para saber onde buscar o boot. Certo. Normalmente, infelizmente, o primeiro é o próprio HD. Quando o ideal seria que fosse primeiro o disquete ou CD e depois, não tendo nada lá, que fosse pro HD. Você muda a ordem de maneira que o primeiro seja o CD ou disquete, dependendo se você tem um computador mais antigo ou não. E aí você coloca o tal disquete de boot e reinicia o computador. Esse CD ou disquete de boot você pode conseguir com o seu amigo, por exemplo. Esse que tem outro que tem o mesmo sistema operacional. Normalmente o próprio CD de instalação do Windows, ele permite efetuar o boot da máquina, ou seja, a inicialização da máquina. Tá? Então se você tiver esse CD, você pode tentar fazer a inicialização do seu computador a partir do drive de CD com o CD do Windows original, de preferência, instalado ali ou colocado na gavetinha, tá bom? Eu acho que por aí talvez a primeira tentativa. Aí, se você conseguir fazer o boot, vai aparecer ali uma telinha preta com DOS, né? E aí existem alguns comandos de DOS que permitem fazer cópia, tá? Outra coisa é o seu HD não ter problema. Na realidade, se você simplesmente reinstalar o Windows, a reinicialização é recuperada, tá? Aí é óbvio que você tem que ter uma versão do Windows não para computadores novos, porque essas versões de Windows que são projetadas para computadores novos são versões que acabam formatando a máquina, e é claro que se você formatar o HD, você vai perder todos os dados que estavam lá, tá? Tarcísio, temos uma dica aqui do Mauro, muito interessante, que são os videoclipes dos anos 80. Você já chegou a ver esse site? Não vi, não. É no www, e aí você escreve 80s, 80 é 80s, music, vids.com. É 80s, music, como falei, música sem o A final, vid, como se fosse vídeo sem o E ao final, e um S.com. Tá, e aí você acessa um monte de clipes justamente da década de 80. Em 80 já existia Madonna? Ah, já? Ou não? Eu acho que sim. 80, meados da década de 80, eu diria que era mais ou menos o início da carreira da Madonna. Aquela que fazia aquele CD, Material Girl, aquela coisa que eu acho que foi mais ou menos meados da década de 80 que esse CD ou esses primeiros trabalhos da Madonna que fizeram ela despontar essa carreira meteórica dela, né? É por aí mesmo, meados da década de 80, quando a Madonna começou por aí. Então, diz aqui o Marcos Fernandes de Carvalho, professor Pier, dado o seu conhecimento na língua italiana, só por curiosidade,
Desculpe, mas qual é o significado da palavra Madonna? Madonna. Madonna simplesmente é Nossa Senhora em italiano. Minha dona, né? É Madonna. mas basicamente a palavra Madonna, antigamente, no Renascimento, era usado digamos assim, para caracterizar senhoras, né? Isso. E a palavra Madonna era abreviada para Mona. Então veio o famoso Mona Lisa. Mona Lisa seria a senhora Lisa, tá certo? Uhum. Agora, modernamente em italiano, Madonna é Nossa Senhora, é a mãe de Jesus Cristo. Quer dizer, na hora, inclusive, eu me lembro que muita gente, quando ela escolheu essa alcunha Madonna, teve muita gente que ficou indignada, porque para muita gente isso foi uma ofensa, foi uma coisa assim, dela se achar bastante ofensiva, né? Ela é ainda para várias seções da sociedade, uma pessoa bastante, se não digo ofensiva, chocante, né? Ela continua chocando, mas faz parte do marketing dela, né? Essas coisas meio fora do comum, né? Não, se for por mim, olha, eu não. Sinceramente, eu estou dizendo que faz parte do marketing, não estou nem atacando nem defendendo, só apenas estou dizendo que faz parte. Hoje eu avisei o Tarcísio, eu falei, Tarcísio, vamos entrar no webmail aqui do Estadão, né, do Grupo Estado, onde está hospedada a página do info@redeeldorado.com.br, e falei, só que vamos tomar cuidado porque tem que alterar a senha. Que, aliás, cá entre nós vai durar só 45 dias, viu, Tarcísio? Ah, é? Aí, na hora de alterar a senha, nós escolhemos lá, dizia as instruções, ela tem que ter no mínimo 6 dígitos, que, aliás, foi errado essa instrução, porque tem que ter no mínimo 6 caracteres. Tá certo? Porque dígito, na realidade, é algarismo. Uhum. Então tem que ter no mínimo 6 caracteres, dá todas as instruções, tá. Aí o Tarcísio me abre na frente um site na internet, que eu desconhecia completamente, onde falou, digita a nossa senha lá. Eu digitei e apareceu lá um laudo. A sua senha é 60% segura. Ou seja, se algum cracker tentar com aqueles programas automáticos de procurar a senha, ele tem só 40% de chance de descobrir essa senha. Exato. Aí o Tarcísio chegou e falou, faz uma coisa, acrescenta na senha, você usou letras maiúsculas, acrescenta uma letra minúscula, ou seja, alterna maiúsculas e minúsculas. Aí, de novo o diagnóstico, ela passou a ser 87% segura. Falou, agora faz uma coisa, põe um daqueles caracteres que tem acima dos números no teclado, ou seja, parênteses... a gente colocou um asterisco. Um asterisco, 100% segura. Exato. 100% segura. Então, a ideia de uma senha segura, né, é uma senha que você invente mais ou menos baseado na seguinte noção. Ela deve conter, no mínimo, 8 caracteres, no mínimo. É claro que se contiver mais caracteres do que 8, melhor ainda. E misturados com esses 8 caracteres, você deve ter letras maiúsculas, minúsculas, quer dizer, atenção, tem que constar tudo isso, maiúscula, minúscula, aqueles símbolos que podem ser o ponto de exclamação, interrogação, a cerquinha lá, o asterisco, coisa parecida, né? Podem ser o e-comercial e tal, e números, algarismos. Tá? Então, se você fizer uma mistureba de tudo isso que eu estou dizendo, letra maiúscula, minúscula, algarismos e símbolos, e tiver pelo menos 8 caracteres, você estará no caminho para obter ou para definir uma senha 100% segura. Agora, cuidado que a sua senha não deve conter letras ou números, palavras que façam sentido. Exato. Porque uma das coisas que o Tarcísio estava me dizendo em off, na hora que eu fiquei admirado, eu falei, nossa, é só esses truquezinhos? Ele falou, olha, os crackers têm inclusive uma série enorme de dicionários, em vários idiomas. Esses programas que quebram senha, eles se baseiam em dicionários, então, dicionários em diversos idiomas. Então, eles, de cara, tentam procurar por palavras conhecidas, porque normalmente quando você define uma senha, né, para uma senha bancária ou coisa parecida, normalmente é isso. A senha o cracker, né? Ele tenta quebrar a sua senha com várias técnicas. Uma técnica é a da força bruta.
A força bruta quer dizer, ele fica tentando, vai fazendo tentativa, é um programa que automaticamente vai fazendo todas as tentativas possíveis. É a força bruta. Mas essa técnica é muito demorada, principalmente se você tiver uma senha com 8 caracteres ou mais. Quer dizer, na base da força bruta, a chance do cara acertar é minúscula, né? E demora, às vezes, anos rodando aquele programa para o cara acertar a sua senha, tá? Então, a sua senha passa a ser uma coisa bastante segura, assim. E como Agora, diz que outra demora técnica, anos, por isso que eles mudam de 45 em 45 dias. outra técnica que normalmente os crackers utilizam e lhes dá normalmente uma chance boa de sucesso é utilizar programas que tenham a técnica de consulta em dicionário. Então ele fica checando as palavras de um dicionário para ver se batem com a sua senha. Em vez de tentar todas as combinações aleatórias possíveis, não, ele pega só as palavras que estão no dicionário. Você fala, bom, mas só as palavras que estão no dicionário? Deve ter o quê? Umas 300 mil palavras no dicionário? Sim, mas 300 mil é muito mais fácil, muito mais rápido, muito melhor do que bilhões e bilhões de combinações Sim. aleatórias que ele podia fazer. Então ele consegue descobrir uma senha muito mais rapidamente consultando um dicionário e, obviamente, se a senha a ser descoberta é uma senha que conste, que corresponda a uma palavra que conste no dicionário. Então, por isso que essa técnica de ficar misturando letra maiúscula, minúscula, símbolos, números, tudo ali no meio... Você foge pelo menos do dicionário. É, você foge do dicionário, foge dessa técnica que eles usam bastante, que permite descobrir uma senha mais rapidamente, tá? Agora, uma coisa é certa. Evite palavras conhecidas, palavras reais que existam, primeiro. Não defina senhas de modo algum que tenham dados que possam te relacionar com você, com a sua pessoa, tipo datas, data de nascimento, essa é a pior. Datas especiais para você, placa de carro, né? A placa do carro também é uma coisa facilmente descoberta. Pela sua rede de relacionamento. Sim. São as primeiras coisas que as pessoas tentam descobrir ou tentam adivinhar, são as coisas pessoais suas, né? Porque normalmente a pessoa fala, bom, preciso definir uma senha que eu não posso esquecer. Para eu não esquecer tem que ser uma coisa que me lembre algo. Então, normalmente o cara vai pensar o quê? Num número de RG, numa data de nascimento, numa data de aniversário de casamento, coisa parecida. Você sabe que essas são facílimas de serem descobertas. Você sabe que uma vez eu estava fora de casa, me ligou uma amiga minha que estava lá em casa, que tinha que entrar num site que eu me lembro que tinha exigido uma senha de 3 algarismos. Era uma senha simples, também não era nada de segurança muito grande, né? Uma senha de 3 algarismos. E ela falou, olha, eu preciso entrar nesse site que eu preciso consultar alguma coisa, mas diz aqui que tem uma senha de 3 algarismos. Quais são? Eu falei, não sei. Não tem a dica. Aí ela disse, tem aqui do lado dica. Clica aí. Aí clicou, ela falou, apareceu aqui, ácido oleico. Falei, a senha é 282. Uhum. Ela falou, mas por que ácido oleico 282? Falei, o peso molecular do ácido oleico é 282. Ela indignada virou para mim e falou, quem sabe disso? Eu falei, eu? E quanto menos gente souber, melhor. Quer dizer, se você for escolher alguma coisa que você não vai esquecer, escolha coisas que façam parte do teu conhecimento muito pessoal. Exatamente. Entende? Ou então, né, uma boa técnica é a seguinte, porque o cara fala, mas espera aí, se então definir uma senha de acordo com essas regras que você está dizendo, quer dizer, nenhuma palavra conhecida, algo que não remeta nada à minha vida pessoal, tipo coisas que são fáceis para eu lembrar, tipo data de nascimento, essas coisas. Então você está falando para eu definir uma senha com caracteres maiúsculos, minúsculos, símbolos, números, tudo misturado, e depois, como é que eu vou lembrar dessa senha? Né? Esse é o grande problema. Isso aqui é uma boa dica? Pense numa frase. Espera. Tá, o Pierluigi está pensando numa frase. Tá, então é um exemplo, né? E aí? Então, a senha que eu escolhi é B maiúsculo. BQNEPC. Obviamente, isso. Alguma dessas letras maiúsculas, outras minúsculas. E põe uma exclamação no final, por exemplo. No começo. Ou no começo, melhor ainda. Então, deixar a senha mais complicada. BQNEPC. Aí você fala, bom, como é que eu vou lembrar dessas letras nessa ordem? E aí, bom, lembrar que você botou um ponto de exclamação no começo é fácil. Que a primeira é maiúscula, tudo bem. Que as outras são minúsculas, também tudo bem. Pode até botar um algarismo aí no final. Bota uma maiúscula no meio, por exemplo. Isso, por exemplo. Tá? Agora, e essa sequência de letras aí? Como é que você vai fazer para lembrar? BQNEPC.
Vou ver se alguém já matou essa, porque se você for um cracker, você já matou. Quer dizer, eu devia ter escolhido Porque o outro. é um exemplo relativamente banal, mas pense na frase: batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Pegue as primeiras BQN letras dessa EPC. frase. Pronto, vai dar exatamente o BQN e EPC. Tá certo? Então, claro que você não vai usar essa, né? Até porque esse programa está indo ao ar e muita gente pode usar a mesma ideia. Mas pense numa frase que te marcou, uma frase particular, não uma frase publicamente conhecida, uma frase sua. Sua. Ou da sua vida. Timio Danae, tudo diferente. Por exemplo. Laertes falou para impedir que o cavalo de Troia fosse levado para dentro. Bom, mas de qualquer forma... Como espetarmos em Catilina, Butério e Paciência Nossa. Ninguém mais sabe latim hoje, então pode tacar. Pode tacar qualquer uma, né? Bom, agora, de qualquer forma, pense numa frase dessa, pegue as primeiras letras, por exemplo, ou as segundas letras, ou as últimas letras de cada palavra, aí você escolhe o critério e monte uma senha com essas letras, por exemplo. Né? A frase você vai lembrar. Quando você se esquecer da senha, você secretamente escreve a frase, pega as letras, pronto, recuperou a senha. É uma forma de você não se esquecer e criar uma senha bastante segura. Agora, eu fui olhar o site que o Tarcísio consultou para saber os tais 60%, 100%. É Password Meter. Password Meter. Password Meter, é fácil de lembrar. O medidor de senha, né? Da força da senha. Password é senha em inglês. Meter, M-E-T-R, meter, é medidor, tá certo? Então, Password Meter. No começo www, no fim o famoso .com, aí você consegue ver a força da tua senha. Faz uma coisa, faz uma experiência, digita várias senhas, experimenta ver. E tem algumas que são tão banais que ele vai dizer, olha, muda de ideia, pelo amor de Deus. Aí, gente, enquanto vocês ficam pensando na senha que vocês vão inventar, o programa já acabou, né? Esgotamos aqui o nosso tempo de hoje e a gente agradece mais uma vez a sua presença virtual aqui ao nosso programa, tá? Você ter ouvido aí o nosso programa por essa última 1 hora, ou pelo menos um pedaço dela, e aproveitamos para convidá-lo para se plugar no próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos, até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem para todo mundo. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.